Olá meus caros, me chamo Kleber, estamos na série de vídeos sobre banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados. Recomendo a vocês que iniciem essa playlist para que você entenda aí tudo que a gente já estudou sobre relacionamento, entidades, atributos, tipos de chave, cardinalidade. Se você já tem uma noção, já tem um conhecimento sobre esse assunto, então volte ao menos um vídeo, que é onde eu começo a falar sobre normalização. Então, se você precisa apenas aprender sobre normalização, volte um vídeo e a partir daí seguimos com esse conhecimento. Nesta videoaula vocês verão sobre a primeira forma normal, tá? Então, a representação, a abreviação da primeira forma normal é 1FN, significa primeira forma normal. Meus caros, vocês podem perceber que esta tabela não é idêntica à tabela do vídeo anterior. Ela tem dois campos a mais, o campo endereço e o campo telefone. Não quero entrar nesse detalhe, esse detalhe é a parte de análise, de projeto, mas sempre que vocês forem desenvolver um sistema, tenham em mente que ele sofrerá algumas alterações e que essas alterações podem partir através de uma solicitação do cliente como uma revisão do próprio analista e entender que futuramente o cliente tenha a necessidade dessa alteração, então ele já propõe isso e em comum acordo assina-se um novo contrato ali com essas alterações sofridas, beleza? Só que, lembrem bem, não adianta ficar fazendo alteração. O projeto ele tem que ter um término, um fim, pelo menos de um ciclo, né? Existem várias metodologias de projeto, de desenvolvimento de sistema, mas enfim, o fim do ciclo deve existir, tá? Para que você possa realizar uma execução e dar andamento na vida. Senão, ficará um projeto eterno, beleza? Então vamos dar continuidade. Acrescentados os dois campos, endereço e telefone. Como que a gente passa para a primeira forma normal? Quando que isso ocorre? Como que eu identifico a necessidade dessa normalização? Pessoal, o primeiro é o seguinte. Um banco de dados não normalizado, ele não é tão eficiente. Ele perde em qualidade, em desempenho. Então a normalização, ela não é necessariamente uma obrigação, mas ela é um requisito importante, ela é uma necessidade de qualidade, sabe? Então muita gente acaba que desenvolvendo um sistema, não normaliza o banco e segue a vida. Ah, mas meu sistema funciona, tá? Então a normalização não garante o funcionamento adequado do banco, não é isso. Só que a normalização garante sim qualidade, eficiência, desempenho, tá? É para isso que serve a normalização. Se alguém tiver dúvida em relação a isso, né, de repente lá, a normalização não é obrigatória. Realmente, não é obrigatória num sistema que não tem obrigação de oferecer qualidade, que não tem obrigação de oferecer eficiência, que não tem obrigação de oferecer desempenho. Beleza? Então vamos lá. Primeira forma normal, segundo Helser, ou Reusser, né, enfim, ele diz o seguinte, que para um banco passar para a primeira forma normal, deve-se eliminar os campos multivalorados. E aí a gente já começa, né? Campo multivalorado. Multi eu sei que é muitos valores, né? São dados, são informações. Então, campos multivalorados, campos que contêm vários valores. Nós já identificamos aqui, ó. Vamos pegar esse carinha aqui, né? Esse é um campo multivalorado, gente. Ah, esse aqui, ó. E vocês também podem identificar um outro campo multivalorado, que é o telefone. Tem mais algum campo multivalorado aí que vocês conseguem enxergar? Alguns podem me dizer o sobrenome ou o nome, que eu separei ali, né? Eu coloquei nome e sobrenome. Pessoal, eu quero deixar bem claro. O nome, em alguns bancos, ele pode trazer um campo só, campo nome. Kleber Pereira de Almeida, onde é o nome e o sobrenome da pessoa. No meu caso, eu desmembrei não pela normalização do banco. Eu desmembrei apenas pela forma de tratamento.
Quando você encaminha uma correspondência através de e-mail para a pessoa, né, ou que seja físico, mas que você extrai essa informação do banco onde você diz assim, ó, prezado Kleber, tem uma aproximação maior do que você colocar prezado Kleber Pereira de Almeida. Ficou robotizada essa segunda opção, tá? Mas isso aí é um detalhe da aula de Design UX, né? A experiência do usuário. Não é uma questão para normatização, tá? Então aqui esteja bem claro que eu desmembrei nome e sobrenome não por ser um campo multivalorado, não por isso. Ele não é um campo multivalorado, tá? E por que endereço é um campo multivalorado? Ah, agora sim chegou numa pergunta legal. Gente, endereço é um campo multivalorado pela seguinte razão: ele possui vários atributos, ele possui vários campos dentro desse campo. Vamos lá? Rua é um tipo de logradouro. Oracle é o nome do logradouro. 36 é o número da residência. Centro é o bairro. Itapoá é a cidade. E 89.249.000 é o CEP. Então percebam, eu tenho vários atributos aqui. Então eu devo desmembrá-los para realizar a normalização desse banco. Tá? Então esse campo ele estaria adequado desta maneira. São duas maneiras, tá? Essa é a primeira maneira. O campo telefone também é multivalorado. Porque eu possuo um telefone fixo e um telefone celular. Eu possuo mais que um valor dentro deste campo. Então eu possuo dois campos, dois atributos. É um fixo e o outro móvel, né? Celular. Tá? Então também é um campo multivalorado. Devemos desmembrá-lo. Tá? Eu vou realizar aqui, como eu fiz no vídeo anterior, eu vou realizar então para vocês a técnica de mapeamento de banco, ou ela é muito conhecida também, tá, gente? Eu chamo de mapeamento de banco e às vezes pode ser que tenha alguém que fala, não é esse o nome. Não, gente, é que esse também é o nome. Mas ela é chamada também, bem comum, que é o modelo lógico de maneira textual, de forma textual. Tem gente que chama assim, a forma textual do modelo lógico. É a mesma coisa, tá? É o mapeamento do banco. Então, assim, ó, mapeando o banco, colocando na forma... primeira forma normal, ficaria assim, ó, o nome da tabela, da entidade, seria o usuário, então eu abro parênteses para representar essa entidade, né? E vamos lá, identificação, colocaria o nome de ID, né? A nomenclatura de ID. A identificação é a nossa chave primária, primary key, então eu deixo sublinhado ali. Tá? Em seguida nós temos ali o campo e-mail, o campo nome, sobrenome, sexo, permissão. Olha a regrinha, não pode ter acento, né? Lembram lá atrás? E aqui começa, né? Ao invés de ser endereço, então para normalizar isso aqui, a gente começa. Tipo do logradouro. Então vou deixar só tipo. Nome do logradouro. Então logradouro. Tá? Número, né? Número. Sem acento também. Depois temos o bairro deste endereço, a cidade e o CEP. Tá? Então aqui, até o campo endereço, que nesse caso não é mais campo endereço, campo tipo, logradouro, número, bairro, cidade, CEP, normalizei. Agora vamos continuar aqui. Ó. Então telefone, nós temos o fixo e o celular, ou móvel, como que tá? Vou puxar aqui um pouquinho, vou abusar aqui um pouquinho da linha, vou apertar Enter, e aqui nós temos uma tabela aninhada, lembram da tal da tabela aninhada? Então se é uma tabela, colocamos aqui, abrimos parênteses, né? Porque ela possui aqui uma nova identificação, vírgula, e opa, aqui ficou com Ctrl S aqui. Então pronto. E daí nós temos o que? O IP, né? O número de IP o número de IP e a data e a hora do acesso, data hora. Colocarei assim
se é fechei, né? Encerrei essa tabela aninhada e encerrei a minha outra tabela. Então aqui nós normalizamos essa tabela para a primeira forma normal. É isso aí, é simples assim, entendeu? Nós desmembramos os campos multivalorados, tá? Essa é a primeira maneira. Ou qual seria a segunda maneira? Vamos para a segunda maneira. A segunda maneira é o seguinte: nós criaríamos a tabela usuário aqui, tá? Opa, usuário vai até permissão, né? Então aqui o usuário vai até permissão. E teríamos esse aqui também da mesma forma que ali em cima. Tá? Então, a segunda forma é criarmos tabelas com os campos multivalorados. Nós vamos criar novas entidades. Então, de uma entidade, a gente cria outras entidades. Tá? Então, da tabela usuário vai derivar para a tabela endereço, né? Não pode ter caractere especial. E a tabela endereço terá o que? Aqui, ó. Tem o tipo, logrador, bairro, cidade, até aqui, ó, até CEP, correto? Lembrando que tem um ID também, tem que ter uma identificação. Ó, então vai até CEP e eu fecho aqui. Só que tem um porém. Chave primária, beleza? E nós teríamos também uma outra entidade chamada telefone ou qualquer outro nome que seja faça referência, né, ao telefone. Esse aqui acho que é mais fácil eu digitar, que vai ser mais rápido. E daí o telefone se divide em fixo e celular, correto? E a gente fecha aqui, determina aqui como chave primária, nossa primária key. Só tem um porém, né, gente? Cadê o relacionamento? Porque é o seguinte, aqui é tudo uma entidade, é uma tabela só, não há relacionamento, é uma tabela. Agora, quando a gente desmembra, quando a gente trata para a primeira forma normal, se nós realizarmos dessa segunda forma, onde a gente cria uma nova entidade, é necessário que haja um relacionamento. Aí surge o relacionamento. E aqui nós não estamos tratando do relacionamento, né? Ele não está aparente. Então, como que seria o relacionamento aqui, ó? Eu tenho o ID do endereço, então ele poderia ficar assim, ó. Endereço, ID, vírgula. E eu tenho o relacionamento da tabela de telefone, então ficaria telefone, underscore, ID, vírgula. Então aqui eu vou informar que é uma chave estrangeira, colocando, vou aqui formatar o texto, tá, gente? E vou colocar um taxado duplo. É isso? Não, não é isso. Não é o taxado duplo. É o sublinhado aqui, mas não... Aqui, estilo do sublinhado, tá? Então, é um sublinhado duplo, tá? Então, isso aqui eu informo que é uma chave estrangeira, ó. Mesma coisa, mesmo eu repito para a outra chave estrangeira, tá? Então, aqui nós identificamos o relacionamento entre a entidade endereço com a usuário e a entidade telefone com o usuário. Há também uma outra forma textual, onde você coloca assim, endereço referencia o usuário, né? Aliás, o endereço ID referencia endereço. E telefone ID colocaria aqui embaixo, sabe? Seria assim a outra forma, ó. Endereço ID referencia endereço, tá? E colocaria assim também, telefone, né? Telefone
ID referencia telefone. Então, essa seria outra maneira aqui, na técnica de mapeamento de banco, ou técnica do modelo lógico textual de você. Aí não precisaria sublinhar aqui, tá? Aí deixaria ele sem o sublinhado. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da transformação para a primeira forma normal, deixa aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Primeira forma normal, hein? Agora nós vamos para a segunda, tá? Segunda também é bem legalzinho. Não é nada difícil, não. Vocês vão aprender bem facinho. Então, até uma próxima.